Uma questão sobre função quadrática. Como é que eu sei que é função quadrática? Pela fórmula que foi dada aqui. Isso aqui é um polinômio do segundo grau, é uma função quadrática. Isso aqui cai em um monte de concurso, né? Os concursos do ensino médio, por exemplo, vestibulares, e até concursos para entrar no ensino médio. O EPICAR, por exemplo, gosta muito de colocar questão de função, especificamente função quadrática, que é uma função simples, que você aprende desde o 9º ano, depois continua aprendendo durante o ensino médio, mas é uma questão popular em todos os concursos. Olha só, uma questão como essa aqui, eu coloquei uma questão, digamos assim, que eu considerei difícil, tá? Claro, você vai treinar o seu estudo com questões difíceis. E aí, se você resolver a questão, ponto para você, muito bem. Agora, se você não resolver, não tem importância. Você quebrando a cabeça, tentando resolver, você vai estar estudando. Você vai rever, aprender várias técnicas aqui que servem em outras questões até mais simples do que essa. Ó, então, como sempre, eu digo, pause o vídeo, leia a questão, entenda o enunciado, tenta resolver e depois veja a minha resolução. Tá, beleza? Então agora eu vou fazer a resolução. Ele fala que o domínio dessa função f de x é o conjunto dos reais, certo? E satisfaz a essa relação aqui. Essa fórmula, olha só que fórmula estranha, né? Em vez dele dar uma fórmula para a função, ele deu uma fórmula recorrente. Ele deu isso aqui. F de x mais 1 é igual ao dobro de f de x. Então a primeira dificuldade aqui é a gente entender o que significa isso, né? Por exemplo, se eu soubesse o valor de f de 1, eu poderia calcular o f de 2. Olha só. Faz de conta que você conhece o f de 1, ou seja, para x igual a 1. Então ele está dizendo aqui que o f de 2, vamos fazer x igual a 1, só para testar. Fazendo x igual a 1, você vai ter aqui f de 2. Então, fazendo x igual a 1, é só um exemplo. Fazendo x igual a 1, você vai ter a seguinte relação. F de 2 é igual ao dobro de f de 1. Quer dizer, quem sabe o valor de f de 1, automaticamente encontra o valor de f de 2. Mas isso aqui não é suficiente para a gente identificar a função inteira. A gente consegue identificar pontos da função com essa informação. Tá, então nós temos essa informação. Vamos ver o que mais que ele dá aqui. Olha, para x compreendido no intervalo de 0 a 1, aberto em 0 e fechado em 1, o f de x vale isso. Quer dizer, ele deu uma fórmula para o f de x, mas essa fórmula só é válida para x compreendido entre 0 e 1. O que é isso? Vamos tentar fazer o gráfico disso aqui. F de x é igual a x que multiplica x menos 1. Olha, se você quiser, você pode desenvolver isso aqui, escrever como x ao quadrado menos x. É uma parábola, né? Uma função do segundo grau. Então é essa expressão para f de x, mas para x entre 0 e 1. E x nos outros intervalos eu não sei ainda. Mas vamos começar com esse intervalo aqui que o problema deu. Então, para x compreendido entre 0 e 1, o f de x é dado por essa fórmula. Essa fórmula aqui. O que representa essa fórmula, hein? Isso aqui é uma função do segundo grau, é uma parábola, né? Ela tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x2 é positivo, é mais 1. Então, é uma parábola assim. E outra coisa, aqui nós temos duas raízes dessa função. X igual a 0 anula essa função. E x igual a 1 também anula essa função. Portanto, essa função, ela passa aqui no ponto 1 e passa no ponto 0. Calma aí, passa no ponto 0? Olha só, na verdade ela vai acabar passando, mas aqui ele está falando intervalo aberto em 0. Então eu vou botar uma bola aberta aqui em 0. Por enquanto vai ficar assim. Tá, então para x nesse intervalo entre 0 e 1,
a gente tem que o f de 0 é 0, porque é dada essa função aqui. Fazendo x igual a 0, isso dá 0. E fazendo x igual a 1, isso dá 0 também. E ela é uma parábola. Então, uma parábola que passa por esse ponto e esse ponto. Essa parábola é assim, ó. Vamos desenhar ela aqui. É isso, né? Mas só esse trecho, porque aqui vão ser outras fórmulas. Nesse trecho dá isso. Nos outros trechos, eu vou ter que ver usando isso. Por enquanto, eu só tenho essa informação. Vamos determinar o vértice dessa parábola? Ficou um pouco torta, né? Então, o vértice dessa parábola, ele tem o x do vértice igual à média aritmética das raízes. Isso aqui é meio, né? Então, o x daqui é meio. E o y é quem? Você joga esse valor de x na fórmula da função. Então, fazendo x igual a meio, o que vai dar aqui? Vai ficar meio ao quadrado, que é 1/4, menos meio. 1/4 menos meio vai dar menos 1/4. Então, isso aqui é menos 1/4. Esse ponto aqui é menos 1/4. Então, menos 1/4, olha só, eu vou escrever esse menos 1/4 aqui em cima, tá? Não é muito regular isso, não? Menos 1/4. Eu tô querendo dizer que o y correspondente é aqui. Senão vai ficar cheio de números aqui, vai ficar enrolado. Eu tô colocando o y do vértice aqui, é menos 1/4. Tá. Agora, olha só a pergunta que ele faz. Para valores de x compreendidos do intervalo de menos infinito até m, de menos infinito até um m, que eu não sei qual f de x é maior ou igual do que menos 8 nonos. Qual é o valor de m? Quer dizer, traduzindo o que ele está falando aqui, essa função ela vai ser maior do que esse número para x menor do que m, quer dizer, de m para trás, de menos infinito até m. Então, antes de um determinado m, essa função vai ser sempre maior do que menos 8 nonos. Qual é esse m? Então, para fazer isso, a gente tem que ter uma ideia do gráfico da função. A gente só conhece o gráfico da função aqui nessa região. E como é que a gente vai achar o gráfico da função em outras regiões? Bom, para saber qual é a fórmula da função em outras regiões, eu vou ter que usar essa informação aqui. F de x mais 1 é o dobro de f de x. Olha só, f de x mais 1. Eu sei que essa fórmula que foi dada, ela vale apenas aqui. Vamos encontrar essa fórmula nessa outra região aqui, ó, acima do 1. Acima do 1, olha o que ele está falando aqui. O f de um número mais 1 é igual ao dobro do f desse número. Ou seja, se você tem um número aqui conhecido entre 0 e 1, você sabe quanto é o f dele. O f dele é essa fórmula. Agora, se você quiser saber o f de um número aqui nesse intervalo, você vai fazer o quê? Você não tem a fórmula da função nesse intervalo, você só tem nessa. Mas sabendo essa, você pode descobrir essa usando essa relação. Olha só, vamos então raciocinar por partes aqui e ver se a gente descobre qual seria a fórmula do gráfico da função nesses outros intervalos aqui. Primeira coisa que você tem que observar, já que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, vamos achar aqui o f de 2. Olha só, o f de 2, se a gente usar essa fórmula, f de x mais 1 é o dobro de f de x, a gente pode escrever o seguinte: se a gente fizer x igual a 1 e aplicar aqui nessa fórmula, vamos encontrar que o f de 2 vale o dobro do f de 1, tá certo? Mas acontece que a gente já sabe que o f de 1 vale 0. Como o f de 1 vale 0, o f de 2 vai ser 2 vezes 0, ou seja, o f de 2 vai ter que valer 0 também. Então essa função ela passa aqui por esse ponto, porque o f de 2 vale 0. E para outros valores de x aqui, eu quero descobrir quanto é que vale essa função para um determinado x aqui dentro. Eu vou chamar de x desse jeito aqui, tá? X maiúsculo. Esse x maiúsculo, a gente pode dizer que ele é igual a uma unidade acima
desse outro x aqui, que eu vou colocar como x minúsculo. Eu vou colocar o x assim, tá? Quer dizer, esse x aqui é igual a esse mais 1. Ó, o f desse x aqui, que eu quero achar o f de x nesse intervalo, acontece que esse x aqui é esse x mais 1. E é válido para qualquer x que foi dado no enunciado, que f de algum x mais 1 é o dobro do f de x, então posso escrever isso aqui como o dobro do f de x. E acontece que para x nesse intervalo, vale essa fórmula aqui. E esse x está nesse intervalo, então vale essa fórmula aqui para ele. Então isso aqui é 2 vezes esse x vezes x menos 1. Bom, só que eu quero saber o f de x para esse x aqui, e não para o x que está lá atrás. Agora, como a gente sabe que esse x aqui é igual a esse x mais 1, eu vou trocar esse x aqui. Olha só, x vale x mais 1. Então, eu vou trocar o x por x menos 1, é a mesma coisa. Esse x é igual a esse menos 1. E eu vou pegar esse x menos 1 e jogar nessa fórmula. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes esse x, que é x menos 1, vezes esse x menos 1, vai ficar x menos 2. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função do segundo grau que se anula para x igual a 1 e para x igual a 2. Então ela passa por aqui e por aqui. E ela tem o coeficiente de x2 positivo com cavidade voltada para cima. Como é que é o gráfico dessa função nesse trecho? É isso aqui, ó. Apenas nesse trecho aqui. Então, com cavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x2 é positivo, esse x está compreendido entre 1 e 2, e essa função se anula para x igual a 1 e x igual a 2. Então, ela passa por aqui e por aqui. Vamos achar o vértice? Novamente eu fiz torto, hein? Olha só, se você pegar o ponto médio aqui do segmento que vai de 1 até 2... Quer dizer, você vai pegar esse valor aqui, que é 1 mais 2 sobre 2, que é 3 meios. E você joga 3 meios nessa fórmula de função, você vai achar qual é o y correspondente. Eu vou escrever aqui em cima. Isso vai dar, sabe quanto? Menos 1 meio. Sem fazer a conta. Sabe por quê? Por causa disso, ó. Ele não deu que o f de um número mais 1 é igual a 2 vezes o f do número? Então isso que a gente quer achar aqui, que é o f de 3 meios, é 2 vezes o f de 1 meio. Eu estou usando essa relação aqui que o problema deu. Então olha só, o y desse ponto aqui é menos 1/4, o y desse ponto aqui é menos 1 meio. E adivinha o que vai dar no próximo intervalo, de 2 a 3? De 2 a 3 vai acontecer o seguinte, você vai ver que o f de 2 é o dobro de f de 1, mas f de 1 dá 0, vai dar 0 também. O f de 3 é o dobro do f de 2, e você já sabe que o f de 2 dá 0. Então, o f de 3 vai dar 0 também. Quer dizer, vai dar outra parábola passando por aqui e por aqui. E essa parábola vai ter o seu vértice onde? Aí você usa essa relação. O f de um número mais 1 é o dobro do f daquele número. Então, o f do próximo vértice vai ser o dobro desse f aqui. Vai ser quanto? O dobro de menos 1 meio, que é menos 1. Isso aqui que é a grande sacada, né? Você entender o que significa essa função. Na verdade, a função foi dada por duas fórmulas. Essa fórmula aqui, que permite você calcular o valor da função uma unidade adiante. Sabendo a unidade lá para trás, você consegue saber uma unidade adiante. É só pegar o dobro. E sabendo todos os valores nesse intervalo, automaticamente você conhece os valores nesse intervalo. Esses valores são o dobro desses valores aqui. Quer dizer, essa parábola é igual a essa aqui multiplicada por 2. E aqui multiplicou por 2 de novo.
Então, esse ponto aqui, ele tem o x igual à média aritmética aqui entre essas raízes, que é 5/2. E o y correspondente é o dobro disso, que vai ser o quê? O dobro disso aqui é -1. Tá, e adivinha o que vai acontecer na parte negativa? Na parte negativa vai acontecer uma situação idêntica. Se você pegar uma unidade atrás, você vai ter aqui o -1, você vai ter aqui o -2, o -3. E você vai ter esse pedaço de parábola igual ao dobro desse pedaço de parábola. Então você vai ter uma outra parábola menorzinha aqui, quer dizer, passando por essas raízes, só que com um vértice menor. Ao invés de ficar aqui em -1/4, essa aqui vai ficar na metade desse valor. Então a metade de -1/4 é -1/8. -1/8, aqui você vai ter o próximo, é -1/16. Quer dizer, vão ficar um monte de arcos de parábola cada vez menores, indo para o infinito. Então, estou colocando aqui o y, tá? Esses valores de y aqui. Então, esse valor é -1, aqui é -1/2, -1/4, -1/8, vai diminuindo. Olha só o que o problema está perguntando. Para valores de x menores do que m, essa função é maior que -8/9. Qual é o valor de m? Olha só, -8/9 é um número menor que -1, né? Isso aqui dá -0,888, negativo. Então, se aqui é -1, aqui é -1, ó. Isso é -1, o -8/9 é um pouco mais para cá. Então, -8/9 é um pouquinho acima de -1, o -1 está aqui no terceiro arco, certo? Então, olha só, para que essa função seja maior que -8/9, a gente tem que ter o x acima deste valor aqui, ó. Quer dizer, esse valor aqui é o tal m que ele está procurando. O que ele falou aqui, para valores de x abaixo de m, quer dizer, de menos infinito até esse m, a função vai ser maior do que -8/9. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar essa fórmula aqui e obrigar a ser maior que -8/9. Que fórmula é essa aqui, hein? Isso aqui é uma parábola. Essa parábola aqui é igualzinha a essa, só que ao invés de x e x-1, foi trocado por x-2 e x-3, não é isso? Então a gente precisa saber a forma dessa parábola aqui. Olha só, essa parábola aqui é igualzinha a essa aqui. Essa aqui é assim, x-1, confere? Essa aqui. Essa aqui é similar a essa, só que ao invés de ter raízes 0 e 1, ela tem raízes 2 e 3. Então, isso aqui vai ser x-2 vezes x-3. Calma que não acabou. Ela tem ainda uma amplitude. Essa aqui é o dobro dessa e essa aqui é o quádruplo dessa. Então, vai aparecer um 4 multiplicando aqui. Então, esse trecho de função aqui é isso aqui, 4 que multiplica x-2, que multiplica x-3, tá certo? Tá certo, tem raízes 2 e 3, passa por esses pontos, e o valor aqui, y do vértice, você faz x igual à média aritmética. Isso aqui vai ficar meio vezes meio, 4 vezes -meio vezes meio, que vai dar -1, tá certinho. Vai dar -1 esse y do vértice aqui. Então, a fórmula dessa função realmente é isso aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer é obrigar essa função a ser maior do que -8/9. Com isso, a gente vai encontrar esse valor de m aqui. Então, vamos resolver isso aqui em equação do segundo grau, né? Isso aqui vai ficar... Eu posso simplificar aqui por 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar -2. Simplifiquei. Então, e aí a gente multiplica todo mundo por 9 para sumir com esse denominador. Vai ficar 9 que multiplica esse produto. Isso aqui vai ficar x2 menos 5x mais 6. Maior ou igual do que -2. Então, isso vai ficar 9x2... menos 45x,
mais 54, passa esse 2 para cá, vai ficar mais 56. Mais 56 maior ou igual a zero. Olha só, isso aqui é um trinômio do segundo grau com A positivo, ele é assim. A gente quer que ele seja positivo, então ele tem que estar fora do intervalo das raízes. Ele tem que estar ou para cá ou para cá. Então a gente tem que encontrar as raízes desse trinômio aqui. Então quem são as raízes desse trinômio do segundo grau aqui? Não dá para simplificar ninguém. Então a gente tem aqui, o produto das raízes é positivo, quer dizer que elas têm o mesmo sinal. E esse sinal é o contrário desse. Então são duas raízes positivas. A soma é 45 sobre 9. Soma é 45 sobre 9, que é menos B sobre A, né? Que dá 5. E o produto é 56 sobre 9. Produto é 56 sobre 9, que é C sobre A. Quem são esses números? Somados dão 5 e o produto dá isso. Não sei, fica ruim de ver, né, quando você tem fração aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas raízes aqui e vou multiplicar por 3. Por que eu fiz isso? É para assumir com esse denominador. Quando você multiplica as raízes por 3, o que acontece com a soma delas? A soma fica multiplicada por esse mesmo número. Então a soma passou a ser 15 e o produto passou a ser quanto? Se as duas raízes foram multiplicadas por 3, o produto fica multiplicado por 9. Então vai passar a ser 56. Produto 56, tá? Quem são os dois números positivos que somados dão 15 e tem produto igual a 56? Olha, 7 e 8. 7 e 8 são os números que tem produto 56 e soma 15, tá? Mas isso aqui é o triplo deles, eu multipliquei por 3. Agora eu vou dividir por 3 de novo para encontrar as raízes dessa equação. Então, dividindo por 3, eu vou ficar com 7 terços e 8 terços. Esses são os valores que fazem com que este trinômio seja zero. Vai ser positivo antes dessa raiz e depois dessa raiz. Então, esses dois valores aqui, para os quais esse trinômio é maior do que menos 8 nonos, são esses aqui. Um é 7 terços e o outro é 8 terços. Então o problema é saber qual é o valor de m de tal forma que essa função seja maior que menos 8 nonos para x menor do que esse valor de m. O m é isso aqui, ó, 7 terços. Então m é igual a 7 terços. Está aqui a solução, beleza, hein? Então olha só, essa é considerada uma questão difícil, por exemplo, para a prova da EPICAR. Porque a prova da EPICAR não gosta de colocar questão muito difícil. Por quê? Porque são 4 opções, a probabilidade da pessoa acertar no chute é 25%. Então, se a questão for difícil demais, o pessoal não vai resolver, vai chutar. Aí você vai ter mais gente acertando no chute do que resolvendo, né? Mas mesmo assim, se você conseguiu matar a questão, quer dizer que você está muito bem nesse assunto. Função do segundo grau, trinômio do segundo grau. E essa questão aqui, de onde é? Olha só. Essa questão caiu numa prova estrangeira e você pode ver a origem dela lá no site Mind Your Decisions. E eu coloquei o link para a questão original lá na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhadinha lá, tá? Então, muito bem, continue estudando e boa sorte na prova de vocês.